distinção que o Otávio Paz faz entre poema e poesia. Porque a poesia pode estar em vários lugares, em vários meios de expressão. A poesia pode estar em uma casa, ao passo que o poema é uma forma muito restrita. Então, um filme pode conter muito mais poesia do que um poema, dependendo do filme. Para o Tarkovsky, a forma cinematográfica era a mais poética de todas, mais propícia à poesia. E ele vai mais à frente dizer o seguinte: na minha opinião, o raciocínio poético está mais próximo das leis através das quais se desenvolve o pensamento e, portanto, mais próximo da própria vida do que a lógica da dramaturgia tradicional. Isso já coloca Tarkovsky num terreno muito restrito, né, em termos de público, e ele vai falar muito sobre isso aqui, de como que o cineasta ele tem o seu próprio público, né, quando o que ele faz é verdadeiro para ele, né, isso vai ecoar, mesmo que seja um público muito pequeno, vai ecoar em algumas pessoas, mesmo que sejam poucas, né, e tudo bem. Então, no filme O Espelho, a gente tem as articulações poéticas sendo exploradas ao máximo, assim, é um filme de poesia pura, né? Não tem uma dramaturgia convencional. Então a gente tem uma montagem muito livre, muito espontânea de articulações poéticas. Se você quer entender melhor esse conceito, eu recomendo que assista esse filme, embora nos outros, mesmo sendo mais dramatúrgicos, né? Mais convencionais em algum sentido, eles são mais orientados pela poesia do que aqueles cortes aristotélicos, aquela coisa de que um plano só dura o suficiente para o público entender aquele beat e vai para o próximo. Não, Tarkovsky ele fica um tempo maior, ele faz o seu próprio tempo, né? Ele esculpe o seu próprio tempo, respeitando a natureza da cena, da pressão temporal no interior do plano. A gente vai falar melhor sobre isso. Começo de Andrei Rublev também tem aquele momento com o balão, que o homem tenta voar, né, na era medieval, e aí o balão cai, e aí corta para um cavalo. Isso é o que ele chama de articulação poética. Então, o tempo, o ritmo são fundamentais. E nesse capítulo do Tempo Impresso, ele vai falar o que muitos teóricos já falavam sobre o cinema, de ser essa arte que consegue imprimir o tempo, né? Imprimir em forma de evento concreto o que aconteceu na frente da câmera, com máxima objetividade, a objetividade de uma máquina, né? Da câmera. Então, isso é algo que nenhuma outra arte já foi capaz de fazer. Se você lembrar da nossa primeira aula, os críticos e teóricos franceses do começo do século XX já especulavam, já escreviam sobre isso. Tem aquela hierarquia das artes do Canudo, em que o cinema era como que o suprassumo de um processo teleológico ao longo da história, né? Como se fosse o resultado do que cada uma das artes específicas teve a contribuir. Mas o Tarkovsky vai falar uma coisa diferente a esse respeito, no sentido de que o cinema não pode ser só uma amálgama das outras artes. Pela primeira vez na história das artes, na história da cultura, o homem descobriu um modo de registrar uma impressão do tempo. Surgia simultaneamente a possibilidade de reproduzir na tela este tempo e de fazê-lo quantas vezes se desejasse, de repeti-lo e retornar a ele. Conquistara-se uma matriz do tempo real. Tendo sido registrado, o tempo agora podia ser conservado em caixas metálicas por muito tempo, teoricamente para sempre. Mais à frente, na forma de que o cinema imprime o tempo, digamos que na forma de evento concreto. E um evento concreto pode ser constituído por um acontecimento, uma pessoa que se move ou qualquer objeto material. Além disso, o objeto pode ser apresentado como imóvel e estático, contanto
que essa imobilidade exista no curso real do tempo, né? Você pode filmar um vaso parado, né, que nem o Ozu, e ali o tempo está transcorrendo, né? Embora não haja deslocamento, há movimento, né? Há tempo. O movimento não é só um deslocamento, né? A imobilidade também contém movimento, né, na sua dimensão temporal. É aí que se devem buscar as raízes do caráter específico do cinema. Na música, sem dúvida, a questão do tempo também é fundamental, embora sua solução seja muito diferente. A força vital da música materializa-se no limiar do seu desaparecimento. Sempre o desaparecimento do tempo na melodia. A força do cinema, porém, reside no fato de ele se apropriar do tempo, junto com aquela realidade material a qual ele está indissoluvelmente ligado e que nos cerca dia após dia e hora após hora. O tempo, registrado em suas formas e manifestações reais, é esta a suprema concepção do cinema enquanto arte. Algo que ele fala no livro que eu acho muito relevante e que coloca o Tarkovsky em diálogo com Schopenhauer e com Nietzsche, que falam muito sobre a música como uma forma de arte imediata, como o próprio ser a cantar, né, digamos assim, enquanto forma de arte que não precisa de uma mediação de um instrumento, de um símbolo ou qualquer coisa, já é uma expressão, na terminologia de Schopenhauer, da vontade, né? E o Nietzsche, no começo da sua filosofia, muito influenciado por Schopenhauer, vai elogiar muito a música e falar, ele sempre vai gostar muito de música, é claro, mas vai embasar todo um livro sobre o nascimento da tragédia a partir do espírito da música e vai colocar a música, né, como essa atividade metafísica. O Tarkovsky aqui ele faz algo parecido, assinalando um parentesco entre música e cinema nesse sentido. Cinema como também uma forma de arte imediata. Ele diz o seguinte, no capítulo 7, A Responsabilidade do Artista: coloco o cinema e a música entre as artes imediatas, já que não precisam de linguagem mediadora. Este fator determinante e fundamental sublinha o parentesco entre música e cinema, e, pelo mesmo motivo, afasta o cinema da literatura, onde tudo é expresso através da linguagem de um sistema de signos, de hieróglifos. A obra literária só pode ser recebida através de símbolos, de conceitos, pois é isso que as palavras são. Mas o cinema, como a música, permite uma percepção inteiramente imediata, emocional e sensível da obra. E aí ele até fala que o cineasta é uma espécie de demiurgo, né? Ele cria o seu próprio mundo e a sua tarefa é recriar a vida da forma mais sincera possível, né? Com a sua experiência pessoal. E, de acordo com os teóricos e críticos da Nouvelle Vague francesa, né, da teoria do que ficou conhecido como teoria de autor, mas que começou como política dos autores com o Truffaut, mesmo os erros de um artista, de um diretor autêntico, que traz sua visão do mundo na obra, são dotados de interesse. E o Tarkovsky assina embaixo disso, como também um auteur, né? Como um autor típico do cinema moderno. E que infelizmente deixou poucos filmes, mas todos eles extremamente ricos e inesgotáveis. E muitos outros teóricos do cinema, como principalmente o André Bazin, vão falar desse realismo cinematográfico do cinema, né? Desse caráter objetivo de apreensão da realidade, que ele vai estar chamando de tempo impresso, e o que o cineasta traz com a sua subjetividade, a partir dessa objetividade da câmera, é a sua visão do mundo enquanto artista, e isso que vai fazer com que ele faça o que o diretor faz, né? Que é conferir essa visão à sua obra, né? Essa visão autêntica, original e profunda que ele enxerga, que ele vislumbra e que ele tem a dizer, né? O que ele tem a trazer
para o mundo. É como se fosse um presente espiritual, um tesouro espiritual. E aí, fazendo isso, ele esculpe o tempo, né? Ele, trabalhando com o tempo enquanto matéria do cinema, assim como o escultor trabalha com a argila, o músico com o som, ele faz o que é próprio dos meios da sua própria arte, né? Se o cinema é uma arte, não pode ser simplesmente uma amálgama dos princípios de outras formas de arte contíguas. Isso já coloca o cinema para o Tarkovsky além daquilo que os teóricos franceses vão estar estudando e tentando propor, né? De uma forma um tanto ingênua, quando o cinema ainda era muito embrionário. E para ele o cinema vai ter um destaque enorme, né? É claro, estamos falando de um artista que escolheu o cinema, né? Que se viu no cinema. É filho de poeta e ligado com a religião cristã e que tem um contraponto muito forte à laicidade, à impotência espiritual do homem moderno, que ele vai criticar bastante no Esculpir o Tempo e em seus filmes, principalmente nos últimos dois, né, que são muito diretamente sobre isso, nostalgia e o sacrifício. Qual é a essência do trabalho de um diretor? Poderíamos defini-la como esculpir o tempo. Assim como o escultor toma um bloco de mármore e, guiado pela visão interior de sua futura obra, elimina tudo que não faz parte dela, do mesmo modo o cineasta, a partir de um bloco de tempo, constituído por uma enorme e sólida quantidade de fatos vivos, corta e rejeita tudo aquilo de que não necessita, deixando apenas o que deverá ser um elemento do futuro filme, o que mostrará ser um componente essencial da imagem cinematográfica. A imagem cinematográfica, então, consiste basicamente na observação dos eventos da vida dentro do tempo, organizados em conformidade com o padrão da própria vida e sem descurar das suas leis temporais. As observações são seletivas, só deixamos que permaneça no filme aquilo que se justifica como o essencial da imagem. É interessante que você talvez já tenha percebido como que Tarkovsky diverge muito de Eisenstein, outro grande nome do cinema russo, do cinema soviético, do período do construtivismo soviético. Tarkovsky vem num momento muito posterior e com uma visão de cinema radicalmente diferente. Inclusive, ambos utilizam os haikai japoneses, que é um tipo de poema japonês que ambos estudaram e relacionaram com o cinema. Eu vou citar aqui alguns exemplos. São poemas curtos que têm, em geral, 3 versos, e Eisenstein olhava para isso e via como que a combinação de diferentes elementos, né, diferentes versos, gerava uma terceira coisa que não se podia vislumbrar neles individualmente, né, que é a montagem que o Eisenstein vai colocar como central, como essência do cinema, como a gente viu na terceira aula. Mas o Tarkovsky vai dizer, olha, se isso já está no haikai, então, naturalmente, não é uma coisa exclusiva do cinema, né? Central só ao cinema. E aí ele vai dizer, o que me interessa no haikai é a pura observação. É o que ele está dizendo aqui sobre a imagem cinematográfica também. É a pura observação da vida. A lua brilha fria. Perto do velho mosteiro, um lobo uiva. Silêncio no campo, já é outro. Silêncio no campo. Uma borboleta voava, depois adormeceu. Mais um. Enquanto passa, a lua cheia mal toca os anzóis entre as ondas. Mais um. O orvalho caiu, dos espinhos do abrunheiro pendem pequenas gotas.
Então é essa observação em estado puro que interessava Tarkovsky no cinema, e aqui ele utiliza o haikai japonês também para contrapor o que diz Eisenstein sobre a montagem, sobre a combinação, usar o cinema meramente como signo, como um plano um elemento estético para uma construção embasada ideologicamente, né? Tarkovsky não. Se trata do mistério do próprio ser. Do ponto de vista metafísico, em Tarkovsky o tempo é a realidade mais real, é a realidade última da existência, porque é a única coisa que sobra. Tudo num filme de Tarkovsky, das pessoas ao orvalho, ao metal, a qualquer coisa que a gente vê sendo capturado pela câmera, contém esse vestígio do tempo. O tempo é a única coisa que sobra enquanto todo o resto se esvai. E tudo é como se fosse signo da existência do tempo. Tudo sendo temporário, né? E para o Tarkovsky, o que resta no tempo é o nosso eu espiritual. E a arte é uma forma de entrar em contato com essa realidade. Vamos ler a crítica que ele faz ao Eisenstein. Oponho-me radicalmente ao modo como Eisenstein utilizava o fotograma para codificar fórmulas intelectuais. Meu modo pessoal de comunicar experiências ao espectador é muito diferente. Sem dúvida, é preciso dizer que Eisenstein não tensionava comunicar sua própria experiência a ninguém. O que ele queria era apresentar ideias, pura e simplesmente. Entretanto, para mim, esse tipo de cinema é totalmente estranho. Além disso, as regras de montagem de Eisenstein, a meu ver, contradizem os próprios fundamentos do processo único através do qual um filme atinge o espectador. São regras que privam o público daquela prerrogativa do cinema que diferencia seu impacto na consciência do espectador, daquele provocado pela literatura ou pela filosofia, isto é, a oportunidade de vivenciar o que está ocorrendo na tela como se fosse sua própria vida e de apropriar-se como se ela fosse sua experiência impressa no tempo e mostrada na tela, relacionando sua própria vida com o que está sendo projetado. Eisenstein transforma o pensamento em um déspota, não deixa nada no ar, nada daquela intangibilidade silenciosa que talvez seja a qualidade mais fascinante de qualquer arte e que permite que o indivíduo se relacione com um filme. Mas então, como que o Tarkovsky olhava para a montagem? Já que ele diverge tão radicalmente de Eisenstein, como que ele concebia a montagem do filme, que para Eisenstein era central? Ele vai dizer: o tempo impresso no fotograma é quem dita o critério da montagem. E as peças que não se montam, que não podem ser coladas adequadamente, são aquelas em que está registrada uma espécie radicalmente diferente de tempo. Não se pode, por exemplo, colocar juntos o tempo real e o tempo conceitual, da mesma maneira como é impossível encaixar tubos de água de diferentes diâmetros. A consistência do tempo que corre através do plano, sua intensidade ou densidade, pode ser chamada de pressão do tempo. Assim, então, a montagem pode ser vista como a união de peças feitas com base na pressão do tempo existente em seu interior. Então, existe uma pressão pertencente ao interior do próprio plano que deve ser respeitada, e essa pressão vai ditar o critério da montagem da sequência, da cena inteira. E isso pode ser muito bem observado na abertura do Solaris. Eu tenho um vídeo aqui no canal analisando essa abertura e eu falo exatamente sobre isso, sobre essa pressão temporal que vai ditar o ritmo da cena e a montagem. É como se um corte não tivesse uma importância tão grande, fosse uma continuidade desse ritmo, uma continuidade dessa pressão, dessa densidade temporal que está viva no interior do plano. Né? Se no Eisenstein o corte era tudo, aqui no Tarkovsky é quase nada. Ele não chama atenção para si,
ele respeita o ritmo da duração, do próprio interior da cena. Vejo então que minha tarefa profissional é criar o meu fluxo de tempo pessoal e transmitir na tomada a percepção que tenho do seu movimento, do movimento arrastado e sonolento ao rápido e tempestuoso, que cada pessoa sentirá a seu modo. Juntar, fazer a montagem é algo que perturba a passagem do tempo, interrompe-a e simultaneamente dá-lhe algo de novo. A distorção do tempo pode ser uma maneira de lhe dar expressão rítmica. Esculpir o tempo. Aqui no meu canal do YouTube tem muito conteúdo sobre o Tarkovsky, tem uma conversa de um cineclube sobre a sua filmografia inteira. Se você quiser conhecer melhor da filmografia, esse vídeo presente não se trata exatamente disso, né? Sim da sua teoria, do seu pensamento. Se você quiser conhecer melhor da filmografia, assista essa conversa. Está aqui nos comentários, assim como vídeos analisando filmes específicos, como o Solaris e o Sacrifício. Fora uma análise da abertura do Solaris, que eu acho que é muito boa para entender o conceito de articulação poética. Então, fique à vontade para abrir aqui a descrição e acessar isso. Estão todos na descrição. Muito obrigado por ter feito esse curso. Se tiver qualquer dúvida ou comentário que queira deixar registrado, fique à vontade para escrever aqui embaixo no campo dos comentários. Aproveite para divulgar o curso e mergulhar nas obras citadas e estudadas ao longo dessas 8 aulas, tanto as obras cinematográficas quanto as obras literárias e teóricas que nós analisamos aqui. E para concluir, eu vou ler uma última citação do Esculpir o Tempo, que tem um diálogo muito direto com os nossos propósitos aqui nesse curso do pensamento do cineasta. Só em presença de sua visão pessoal, quando ele se torna uma espécie de filósofo, é que o diretor emerge como artista e o cinema como arte. Muito obrigado, até a próxima.